Olá, nós somos estudantes do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Rondonópolis e essa apresentação é da disciplina de Enfermagem, Urgência, Emergência e Terapia Intensiva. Eu sou a Laís e nós iremos apresentar o tema acidentes com animais peçonhentos, iniciando por acidentes ofídicos. Os acidentes ofídicos são um dos mais prevalentes no Brasil, totalizando cerca de 29 mil acidentes por ano, e se dividem em 4 principais grupos. Primeiro, acidentes bootrópicos, que a principal representante é a jararaca, acidentes crotálicos, cascavel, bem conhecida como chocalho, laquético, a cobra surucucu, e elapídico, coral verdadeira, bem conhecida também. Eu vou mencionar sempre esses 4 exemplos, porque fica mais fácil de lembrar dos tipos. Os primeiros socorros nos acidentes ofídicos são bem básicos, não tem muito o que se fazer antes do atendimento hospitalar. O paciente ele deve ser tranquilizado e removido para o pronto atendimento de saúde mais próximo. O local da picada tem que ser lavado com água e sabão. Evitar que essa pessoa ande ou corra, deixar ela deitada e o membro que foi picado deve ficar elevado, para evitar que o edema cause algumas complicações, como a gente vai ver em seguida. Não fazer uso de torniquetes ou garrotes, que é muito comum, incisões, passar substâncias, nada. O único tratamento que é realmente eficaz é o soro antiofídico. E eu vou tratar esse tema do geral para o específico. Então, tratamento geral. Como funciona um tratamento para esse tipo de acidente? Tem o tratamento específico, que é o soro antiofídico, o tratamento geral, que eu vou explicar, e o tratamento das complicações. Então, esse quadro aqui é muito bom para o profissional de saúde, o enfermeiro, se basear na hora de fazer atendimento. Porque você tem que olhar o tipo de cobra, e aí pode ser por fotografia, pelo relato, ou às vezes a pessoa que sofreu o acidente traz o animal e a gravidade. Então você vai observar em qual ele se classifica, leve, moderado ou grave. E conforme isso, escolher o número de ampolas que vai ser utilizado, que eu vou orientar quanto à administração. Nós temos soroterapia específica para um tipo de cobra, polivalentes, que, por exemplo, serve para acidente de jararaca ou surucucu, junto, né, na mesma composição. E é muito importante se basear nisso, para fazer a melhor escolha do número de ampolas. Intervenções de enfermagem. Colocar o paciente em repouso absoluto no leito, com elevação da região atingida pela picada, para drenar esse edema. Lavar o local atingido com água, sabão ou solução antisséptica. Remover anéis, pulseiras, roupas ou qualquer objetos constritivos, porque o edema do membro fica tão grande que pode causar um garroteamento, né? Se tiver algum objeto. Caso tiver o garrote, porque não é indicado o primeiro socorro, mas pode ser que quem fez o primeiro socorro não tinha esse conhecimento e fez o garrote. Não retirar de uma vez, retirar lentamente, esperar estabilizar o caso, enfim. Instalar acesso venoso em veia de médio calibre, no antebraço ou braço, não funcionar o membro afetado, e o garrote, na hora do acesso venoso, também tem que ser retirado de forma gradual e lenta, por conta do nível de isquemia da extremidade. Na soroterapia, eu trouxe 2 referências bibliográficas que falam em relação à diluição. Lógico, tem que ver a prescrição médica, o tipo e a quantidade do soro, conforme aquela tabela que eu mostrei. Elas podem ser diluídas em soro de 100 ml, soro glicosado a 5%, infundidas via intravenosa com gotejamento rápido, ou numa razão de 1 para 2 ou 1 para 5. Por exemplo, uma ampola tem 10 ml, você dilui cada ampola em 20 ml de soro. E aí observar se não vai ter uma sobrecarga de volumes em crianças e pacientes com insuficiência cardíaca. Então, tem essas 2 opções, avaliar caso a caso. Muito importante, os soros antivenenos são heterólogos, ou seja, o concentrado de hemoglobulina foi feito pela sensibilização de um animal, geralmente é de um cavalo, né, origem equina. E por ele ser de origem heteróloga, ou seja, não é de um ser humano, ele vem de um animal, pode causar reações precoces ou tardias, reações adversas. Então, pode causar uma reação semelhante à reação anafilática. Para evitar isso, é importante que se faça uma profilaxia contra essas reações, ou seja, se administra 10 a 15 minutos antes, anti-histamínico e corticoide, conforme a prescrição médica,
E aí, observar reações precoces durante a infusão e vigiar para que até 2 horas após o término, que são as reações mais tardias, se não vai ter nada. Se observar urticária, tremor, tosse, náusea, dor abdominal, enfim, sintomas de reação alérgica, suspende na hora a infusão do soro, informa o profissional médico, e aí vocês tomam uma conduta específica. A equipe interprofissional vai tomar uma conduta. Pode ser que vai retomar a soroterapia antiveneno, dependendo do caso, ou não, suspende mesmo. Realizar balanço hídrico rigoroso, como a gente vai ver, muitos venenos podem causar insuficiência renal aguda, manter a hidratação adequada e monitorar a diurese, conforme os valores que eu deixei aqui. E manter o controle dos sinais vitais. Agora eu vou tratar mais especificamente de cada acidente. O acidente botrópico da jararaca compreende cerca de 90% de todos os casos. É uma cobra comum no Brasil inteiro. E as ações do veneno são proteolítica, lise de proteínas, então uma lesão celular muito grande, ação coagulante, e aí o veneno tem uma ação muito complexa, porque ele ativa, de forma isolada ou não, o fator X, trombina, e além disso o veneno também tem uma ação semelhante com a trombina, então causa uma coagulação muito grande nesse período, consome os fatores e aí chega a um estado de incoagulabilidade, parecido com a doença de coagulação intravascular disseminada, porque consome os fatores e aí não tem mais para caso tenha necessidade de ter uma nova cascata de coagulação. Além disso, ação hemorrágica com hemorraginas que lesam o endotélio vascular e causam plaquetopenia. Então, vocês podem observar que a ação do veneno é muito, muito focada nisso, de distúrbios de coagulação. Isso vai ajudar a perceber os sintomas e lembrar. E aí, para avaliar se o quadro está sendo leve, grave ou moderado, os exames avaliando tempo de coagulação, hemograma, exame de urina para ver se tem hematúria. As manifestações locais são sempre muito parecidas, dor, edema e equimose, no local da picada e no membro. Aí, no caso da jararaca, pode ter bolhas, um pouco de necrose por conta da ação proteolítica. Manifestações sistêmicas, sangramentos em pele e mucosas, e aí, como eu mencionei, distúrbio de coagulação vai causar o quê? Hematura, hematêmeas, hemorragia em cavidades, hipotensão por sequestro de líquido do membro picado ou hipovolemia devido a sangramentos. E isso tem um maior risco de insuficiência renal aguda. As complicações mais graves, né, se não tratar a tempo, ou depende da quantidade de veneno, são síndrome compartimental, abscesso, necrose, choque, ira. E aí, para cada tipo de complicação, tem os tratamentos específicos, né? Como a síndrome compartimental, fasciotomia, necrose, debridamento, e assim vai. E aí eu trouxe essas fotos, ficou bem conhecido esse caso, ela é uma médica aqui do estado do Mato Grosso, ela sofreu um acidente ofídico há 1 ou 2 meses e recebeu 6 picadas de jararaca numa cachoeira. O caso dela ficou muito conhecido, foi um caso muito grave, e aqui a gente pode observar, nessa segunda foto, esse membro superior esquerdo, ela sofreu 2 picadas. Então, a inoculação de veneno foi muito grande, ela teve síndrome compartimental, esse que eu retirei no jornal, mas ela tem um perfil de Instagram público, e ela conta o relato dela, então, ela fez a fasciotomia. No rosto, ela também teve uma picada, e pelo risco de edema nas vias aéreas superiores, né, início das vias aéreas inferiores, os profissionais decidiram por fazer uma traqueostomia, né, para manter a ventilação e a respiração dela. Tratamento específico eu já falei, e aí sempre avaliar caso a caso e observar o que é preconizado pela bibliografia, conforme aquela tabela. Analgésicos, porque é muito dolorido, a hidratação e a antibiótico terapia, porque se perceber que no local da picada começou a ter evidência de infecção, tem que entrar com antibiótico, clorafenicol, clindamicina, aminoglicosídeo, conforme o caso. Crotálico, a cascavel, muito conhecida, né, pelo chocalho dela. Corresponde a 7,7% dos acidentes ofídicos no Brasil, mas dependendo da região de Mata Atlântica, ela pode chegar a 30%. Ações do veneno. Ela tem uma ação neurotóxica. A crotoxina, ela inibe
a liberação de acetilcolina pela célula pré-sináptica. Se não tem acetilcolina, não tem potencial de ação, não tem contração muscular. Então, já fica ligado para saber quais vão ser os sintomas. Miotóxica, causa rabdomiólise, e coagulante. Não é tão grave igual a da jararaca, ela não causa quadros exagerados de hemorragia, mas o forte dela, o mais complexo, é a neurotoxina e a miotoxina. Manifestação local, além do comum, do dor, edema, eritema, a parestesia por conta da redução de acetilcolina. Manifestações sistêmicas, uma manifestação neuroparalítica, progressão cefalopodálica, crânio-caudal, e inicia por pitose palpebral, turvação visual e oftalmoplegia, e a face miastênica, ou face neurotóxica de Rosenfeld. Como a gente pode ver, essa menina, ela teve um caso grave, né, dá para ver a face miastênica dela, o início de pitose palpebral, uma mialgia generalizada por conta da miotoxina, e um sintoma bem clássico é o escurecimento da cor da urina. É uma urina cor de Coca-Cola ou chá preto, porque a mioglobina é liberada, né, na urina, então ela causa essa cor. Complicações das parestesias mais duradouras, mas que são reversíveis, e a maior causa de óbito é a insuficiência renal aguda com necrose tubular. Então, iniciar o tratamento anticrotálico com soro é muito importante para evitar essas complicações. Além do soro, a hidratação adequada é muito importante para prevenir justamente a insuficiência renal aguda. E aí a diurese osmótica para tentar liberar essa mioglobina, né, excretar a mioglobina. Pode ser usado o manitol. Se continuar com a ligúria, apesar de usar o manitol, usar furosemida, diuréticos de alça. E é muito importante que o pH urinário seja mantido acima de 6,5, porque se a urina ficar ácida, ela potencializa a precipitação intratubular de mioglobina, e aí facilita que tenha aquela complicação. Então, é importante alcalinizar a urina com bicarbonato de sódio, administração parenteral. Só que é importante monitorar por controle gasométrico, para evitar, para monitorar se vai ter alguma alcalose metabólica, enfim, tem que ficar monitorizado. Agora, o acidente laquético. A surucucu, mais conhecida. Ela é igual a jararaca, assim, os sintomas, né? Então, ela tem ação coagulante, hemorrágica e proteolítica. Só que, além disso, o que dá para diferenciar um pouco é uma estimulação vagal. Ela tem uma neurotoxina que estimula o nervo vago, né? E aí causa a síndrome vagal, que é hipotensão arterial, tontura, bradicardia, escurecimento da visão, além dos sintomas da jararaca. E aí, uma coisa muito importante de se frisar é que não existe caso leve de surucucu, né, de acidente laquético. É sempre moderado e grave, porque ela é a maior serpente dessas que eu mencionei. Ela tem um grande porte, de 2 a 3 metros. E a quantidade de veneno por elas injetada é muito grande, por conta desse tamanho. Então, usa o soro específico antilaquético, mas como ela aparece com os sintomas da jararaca, dá para usar o soro para antibotrópico também, porque daí ela neutraliza essa parte do veneno que parece com a jararaca. E por último, acidentes elapídicos. Eles são sempre considerados casos graves, justamente pela ação do veneno. Ela tem, em todas as corais, existe a neurotoxina de ação pós-sináptica. Ou seja, uma fração desse veneno, ele é muito semelhante com a acetilcolina, ele rapidamente alcança os terminais pós-sinápticos e compete com a acetilcolina. Então, a acetilcolina não consegue se ligar aos receptores pós-sinápticos, não tem deflagração de potencial de ação, não tem contração muscular. E aí, em algumas corais, também tem a ação pré-sináptica, ou seja, não libera acetilcolina. Então, algumas cobras vão ter as duas funções, né? As duas neurotoxinas. Então, isso causa que seja uma gravidade muito grande, porque eu não tenho liberação de acetilcolina e, além disso, eu tenho uma competição. Então, se já tem pouca acetilcolina, o veneno ainda compete no terminal pós-sináptico e não consegue se ligar ao receptor.
Manifestações locais. Dor local sempre. E aí a parestesia, porque não vai ter contração muscular, vai ter uma parestesia nesse membro de progressão proximal. Manifestações sistêmicas começam com os vômitos. Depois, fraqueza muscular progressiva, pitose palpebral, oftalmoplegia, presença de face minastênica ou neurotóxicas, dificuldade para ter uma posição erétil, amialgia localizada ou generalizada, dificuldade para deglutir porque tem paralisia do palato mole. E aí, o que causa mais óbitos nesse caso? Paralisia flácida da musculatura respiratória, músculos intercostais, diafragma, e compromete a ventilação, causando insuficiência respiratória aguda e apneia. E aí, como é só um caso grave, é sempre o mesmo tratamento, né? Sempre considerado grave. 10 ampolas intravenosas, com todos os cuidados que eu já mencionei antes. E no caso de insuficiência respiratória, garantir o suporte ventilatório, máscara, ambu ou até intubação traqueal e ventilador mecânico. Para aliviar esses sintomas de insuficiência respiratória, se usa anticolinesterásicos, a neostigmina, para prolongar a vida da acetilcolina. Se faz um teste antes, observa se melhora o quadro e, se funcionar, vai utilizar esse tratamento, junto com a atropina, antes de administrar a neostigmina para evitar sintomas de bradicardia. Quanto a acidentes ofídicos, é isso. E agora, vou falar um pouco sobre acidentes por lonômia e outras lagartas. São 3 famílias de lagartas que causam principais sintomas assim. A primeira é essa aqui, as lagartas cabeludas, família dos megalopigídeos. A família dos saturnídeos são as lagartas espinhudas. E do gênero Lonômia, a taturana. E dessas 3, só a taturana que causa manifestações sistêmicas e quadros hemorrágicos. E aí tem um soro específico para ela, no caso, os casos moderados e graves. Mas, em geral, nas 3 existem as manifestações locais, que devem regredir em um dia, 24 horas. Dor imediata, queimação, que irradia pelo membro, com eritema, edema na região do contato. Lesões pontiformes, eritematosas, nos pontos de inoculação das cerdas. Adenomegalia regional dolorosa. E pode haver bolhas de necrose cutânea, mas é raro. Para aliviar esses sintomas, lavagem do local, compressa com água fria ou gelada, analgésicos, antihistamínicos sistêmicos e, se necessário, infiltração de lidocaína no local mesmo, como anestésico. Lidocaína 2% sem vasoconstritor. Manifestações sistêmicas, aí no caso só da taturana, né, do gênero Lonômia. Inespecíficas, cefaleia, mal-estar, náusea, mialgia e dor abdominal. Hemorrágicas, gengivorragia, equimoses, espontâneas ou traumáticas, epistaxe, né, o sangramento nasal, hematura, hematemes, hemoptise, gengivorragia. E aí, as questões mais complicadas são insuficiência renal aguda e hemorragia intracraniana, que está associada a óbitos. Tratamento, soro específico, e é bem parecido com o da cobra, né? Vai avaliar o quadro e ver o número de ampolas. O paciente deve ser mantido em repouso, evitando intervenções traumáticas, como injeções intramusculares, punções e manipulações cirúrgicas, até que se normalize essa coagulopatia. Administrar agentes antifibrinolíticos e concentrado de massa se ocorrer anemia. Aqui a gente pode ver, né, a necrose no dedo, as equimoses e hematomas bem proeminentes aqui, a hemature. É isso. Olá, eu sou Eduarda e estarei apresentando sobre o araneísmo. O araneísmo ele é um acidente causado pelas aranhas que levam à inoculação do veneno e levam às suas manifestações. No Brasil, há 24 mil acidentes por ano e dentre os acidentes, as espécies e os gêneros com mais predominância é os Loxoceles, que é a aranha marrom, a Poneutria, que é a aranha armadeira, e o Latrodectus, que é a viúva negra.
O Loxoceles, ela é um gênero que é curto, ela fica muito em árvores, em lugares que são com entulhos e também em residências. E, principalmente, elas ficam em lugares escuros, ou seja, mais atrás de móveis. Elas constituem com telhas irregulares e densas e têm um aspecto de algodão. E elas não são agressivas, ou seja, quando ocorrem os acidentes, em sua maioria, é quando as pessoas estão dormindo ou elas colocam os calçados, ou seja, elas comprimem o corpo dessa aranha e, como uma forma de defesa, elas picam. O seu mecanismo de ação do veneno se constitui principalmente da liberação de uma enzima específica, a esfingomielase D. Essa esfingo, ela causa uma lesão na membrana plasmática e principalmente no endotélio vascular. E também ela leva à ativação do sistema complemento, à migração de neutrófilos polimórficos, liberação de citocina e também de agregação plaquetária ela leva. Assim, isso leva a uma alteração de todo o fluxo sanguíneo, causando edema e isquemia. E assim, toda essa alteração leva a várias manifestações, como locais e sistêmicas, e uma das principais é a formação da escara, que evolui para a úlcera, devido a essa alteração desse fluxo e isquemia. No início da picada, não há dor na maioria das vezes, e se tem, é mais leve. Assim, algumas horas que passam, começa uma dor significativa, a formação de edema e eritema. Também é raro, mas também existe a equimose central, que também tem algumas áreas com palidez, e isso forma como se fosse uma placa marmoreada. Também, depois de 24 horas, 72 horas, pode ocorrer a formação de vesículas ou bolhas serohemorrágicas. Isso é muito característico da enzima esfingomielase D. E também, em volta de toda essa lesão, que eu já estou abordando aqui, ela é endurecida. Na parte sistêmica, na sua maioria, são sintomas inespecíficos, como mal-estar, cefaleia, febre e exantema. E especificamente mesmo, e de forma rara, é a forma cutânea hemolítica, devido a essa liberação da esfingomielase D. E uma das formas mais graves da forma cutânea hemolítica é a insuficiência renal, devido a essa lesão vascular lá no glomérulo renal. Assim, o seu diagnóstico ele constitui principal o clínico epidemiológico, ou seja, através da apresentação da aranha e também dos sintomas clínicos em si. Os exames laboratoriais e o urinário, eles são mais para caracterizar a evolução da doença. Por exemplo, quando você vê a alteração dos leucócitos, neutrófilos, hemácias, em sua maioria são alterações de forma cutânea. E quando você observa alterações urinárias, como ureia, creatinina, se observa uma alteração na lesão renal, né, levando uma alteração renal que se caracteriza por essa lise. Assim, os primeiros socorros, o primeiro atendimento ali durante o acidente não se constitui como uma sangria, como utilização de álcool, ou muito menos como torniquete, porque isso leva à piora ali da alteração ali da parte vascular, e principalmente não se deve chupar o local, porque é mais uma vítima, né, do acidente, porque você está levando a toxina para o seu organismo, e muito menos levar o animal vivo para o hospital, porque pode ocorrer novas vítimas de um acidente, o araneísmo. E assim como se realiza, então? Através da primeira picada. Sempre lava a ferida, primeiramente, e encaminha ao hospital, porque é lá no hospital que vai fazer uma lavagem correta, né? Principalmente quando é a forma tardia, porque vai usar permanganato ou antissépticos, por causa dessa evolução muito rápida da ferida. Também, quando há formação de escara, se faz um curativo para remoção dela, porque pode levar a uma evolução de uma úlcera, e aplicação de gelo, porque ele melhora ali a parte da inflamação. Quando
observa mais sintomas sistêmicos, como moderados a grave, se usa principalmente, em primeira escolha, o soro antilocélico. Por quê? O soro antilocélico, ele é específico, ele possui hemoglobinas específicas contra a toxina da Loxoceles. E quando não há, se usa a segunda opção, que é o antiaracnídeo. O antiaracnídeo, ele abrange não só a Loxoceles, mas outra aranha, né, outro gênero, que é a Poneutria, e também o escorpião, né, a toxina do escorpião. E quais são os outros tratamentos? O antibiótico e a vacina antitetânica. No caso, essas duas formas de tratamento é mais devido a uma infecção secundária que pode ocorrer. E o corticosteroide, ele ajuda a diminuir a inflamação sistêmica. Assim, aqui está, eu trouxe, né, os dois soros que são utilizados, o loxocélico, que ele traz 3 tipos de espécie dentro do gênero, que são específicos para essa toxina, e o antiaracnídeo, que ele é mais amplo, por isso que ele não é tão abordado para o acidente com Loxoceles, que é a aranha marrom. O outro gênero é a Poneutria, que são as aranhas armadeiras. Elas são maiores que os outros gêneros, ou seja, o seu corpo chega a 4 centímetros e suas pernas 15. Elas não constroem telhas e possuem hábitos noturnos. Elas sempre ficam em uma região específica, devido elas não andarem muito em busca de alimento. E elas são comuns em residências, elas ficam muito em lugares escuros, e mais isolados, né? Elas gostam de ficar em entulhos, escondidas, e também elas podem buscar refúgio em calçados, por isso que tem que ter muito cuidado na hora de utilizá-los. E ela tem esse nome devido a essa capacidade de se armar, e ela busca picar diferente das outras aranhas, dos outros gêneros. E ela tem uma posição muito específica, que ela se apoia nas suas pernas traseiras e elas ergam a dianteira. Isso é o que? É um sinal que ela vai atacar. O seu mecanismo de ação, ele é muito do sistema nervoso central, porque ela leva uma ativação e retardo da inativação dos canais de sódio. Isso leva a toda uma despolarização das fibras musculares, das terminações nervosas sensitivas e motoras, e também do sistema nervoso autônomo, além de levar à liberação de catecolaminas, como a acetilcolina. Dentre as suas manifestações, possuem as locais e as sistêmicas. Na local, no momento da picada, já surge uma dor irradiada, e ela é intensa. Também pode ter a formação de edema e sudorese, e a parestesia ao longo do membro que foi picado. Na parte sistêmica, tem a taquicardia, a hipertensão arterial e a agitação psicomotora e vômitos. Isso é devido a toda a alteração lá na parte dos canais de sódio e das fibras sensitivas e da liberação de catecolaminas e acetilcolina. E na criança, as suas formas são mais graves, levando à hipotensão, podendo levar ao choque e, por último, o óbito. O diagnóstico, ele é principalmente clínico-epidemiológico, como todos os outros gêneros. Assim, vê muita parte da manifestação e de qual aranha, né, a específica que foi picada, que picou. Assim, as outras manifestações, assim, pelo ECG, pela parte cardiorrespiratória, é mais devido a ver a evolução da doença mesmo, na parte sistêmica, como no caso de ECG e alterações cardíacas e respiratórias também. Assim, o tratamento, ele é como a todos os outros gêneros, que no momento da picada se faz a lavagem e imediato ao hospital. E lá faz uma compressa, né, a utilização de analgésicos devido à dor intensa e uma infiltração local, porque a dor é muito intensa ali no local da picada. Se usa-se o soro antiaracnídeo, pois não tem um específico para a poneutria, então usa-se que abrange os 2 gêneros principais, e também o escorpionismo. E no caso de moderado, se usa de 2 a 4 ampolas, e caso grave, 10. O Latrodectus é a viúva negra, e principalmente os acidentes causados pelas fêmeas, e elas são pequenas comparado, né,
a poniotria, né, o outro gênero, que são mais de 15 centímetros. Elas também constituem por telhas irregulares, elas são muito comuns em ambientes domiciliares e peridomiciliares. Elas também não são agressivas, como o gênero Bochoceles, a aranha marrom, e elas também picam só quando elas são comprimidas. O seu mecanismo de ação, ele não é a picada e virar o Homem-Aranha, né? Como aconteceu lá na Bolívia, onde que 3 crianças, elas deixaram ser picadas pela viúva negra, né? Porque elas acreditavam que elas iam virar o Homem-Aranha, mas isso não ocorre, ao contrário, ocorre uma alteração toda no sistema nervoso e na parte também periférica, onde que leva a ativação dessas terminações nervosas sensitivas e leva um quadro de dor ali local intenso, além da liberação desses neurotransmissores adrenérgicos e colinérgicos, e a liberação, né, aumento da permeabilidade do sódio e potássio. E isso leva a uma alteração toda lá nas manifestações. Na parte local, devido a essa ativação da parte neurosensitiva, leva a uma dor local e também a uma queimação, uma progressão de queimação. Também a criança, ela tem ali na região, a pessoa, né, a placa utiforme, onde que a pessoa sente muito prurido, ele fica bem eritematoso, também infartamento dos gânglios ali locais, e também pode posteriormente formar uma pápula eritematosa e uma sudorese ali no local onde que onde que ocorreu o acidente. Na parte sistêmica, tem alterações motoras, como a contração dos membros inferiores, tremores, também a contração na parte facial, onde tem uma contração muito forte na parte mandibular e que leva uma dor muito intensa. E os menos frequentes é náuseas, vômitos, taquicardia e hipertensão arterial, principalmente devido à liberação do sódio. Assim, também, como eu já falei, na parte do diagnóstico é primordialmente clínico epidemiológico, através das manifestações e das características da aranha, e a parte laboratorial ela é muito inespecífica, e também é para observar toda a parte da evolução, do prognóstico daquele acidente, né, daquele local ali, daquela pessoa. Então, quando observa muita parte hematológica, bioquímica, sedimentária, sendo para ver como que está sendo a evolução, se está alguma alteração ali na parte urinária, e também no ECG, porque o coração, ele recebe muita alteração devido a essa liberação excessiva de sódio e potássio, que pode alterar toda a elétrica do coração. E assim, o tratamento, como eu falei, primeiro é sempre a lavagem, e ele vai ser muito abordado essa parte toda da ativação do sistema nervoso, né, que é muito exacerbada, então se usa muitos benzodiazepínicos, a clormoprazina, devido a essa ativação excessiva que pode levar a quadros mais graves, e também o uso de gluconato de cálcio, devido à autoliberação do potássio. Os analgésicos é devido à dor intensa, devido à ativação da parte sensitiva, e o soro antilatrodex, que ele é muito difícil de ser encontrado, porque ele é importado pelo Brasil, então não serão todas as cidades que terão ali, né, disponível para o tratamento da pessoa. Então, na maioria das vezes, é mais para a parte sintomatológica que é voltado ao tratamento. E como se previne todos esses acidentes e essas consequências? São prevenções simples, são ações simples que já mudam, né, um pouco nosso futuro, nossa sorte de ter algum acidente grave. Como sacudir as roupas, verificar os sapatos antes de vesti-los, porque a maioria dos acidentes são devido à pessoa estar dormindo, ela está ali vestindo uma roupa, ela está colocando um sapato e ela comprime a aranha, com uma forma de defesa, ela pica. E também o combate dos insetos, que são parte do alimento dessas aranhas, a limpeza de áreas frequentes, porque é muito comum elas se abrigarem em lugares assim, com muito entulhos, principalmente materiais de construção.
deslocar o leito antes de dormir, para que elas não tenham acesso ali à sua cama, né? E na hora de você estar dormindo, inconsciente, você comprimir uma aranha, né? E também não tentar matá-la, porque pode levar um acidente simples, sem querer você toca nela, ela pica. E também educação em saúde, trazendo o quê? Essas prevenções que eu mesmo abordei, falar sobre o cuidado, sobre buscar sempre limpar a sua área, ter cuidado na hora de dormir. E agora eu vou abordar os acidentes com abelhas. Eu escolhi a abelha africana porque ela é um problema de saúde pública, porque em sua maioria das vezes, quando ocorre um acidente, sempre é em enxames, porque na hora do ataque, na hora da inoculação ali da toxina, elas liberam como se fosse uma substância que atrai outras abelhas. E isso leva a um quadro mais grave, né, maiores manifestações e maiores riscos. Ela é constituída por cabeça, tórax e abdômen, e lá na ponta, lá no abdômen, tem o ferrão, que é o seu órgão de defesa. A abelha ela tem um mecanismo de ação muito interessante, porque ela tem uma liberação, na hora da picada, de enzimas proteolíticas. Ela leva a lise de várias células, como os eritrócitos, leucócitos, plaquetas e células endoteliais, além de levar hemólise, ou seja, a lise também de hemácias. Ela também leva a miototoxicidade cardíaca, e isso pode levar a um bloqueio neuromuscular e paralisia respiratória. Assim, as suas manifestações principais, assim, que são mais observadas, na parte local é a dor, o eritema, o prurido, o edema ali na região. Na parte sistêmica, principalmente reações anafiláticas e o envenenamento. Assim, observa muito na parte da parte neuronal, sistema nervoso, a parte do torpor e coma. E a parte mais, assim, observada em outros órgãos é a insuficiência renal. O diagnóstico, ele também é clínico epidemiológico e os seus exames são específicos, ou seja, a parte do hemograma, onde você vai ver toda a alterância das células, né, devido a essa lise, alterância também da bilirrubina, devido à lise de hemácias, a parte da ureia e creatinina, que também é um risco, né, devido à insuficiência renal, e a parte do sódio e potássio. O tratamento, na hora da picada, ele consiste na raspagem ali do ferrão que foi inserido, nunca pinçar, porque quando você pinça, você pode comprimir um pouquinho o ferrão, e isso leva a maior liberação do veneno, ou seja, maior toxina para o corpo e maiores riscos de ter manifestações sistêmicas. A analgesia também ela é muito importante, porque ela é uma picada muito dolorosa, a pessoa sente muita dor, e o choque anafilático devido aos riscos, né? E se usar epinefrina, os adultos é 0,5 miligramas e para as crianças é 0,3. A manutenção, ela também ocorre a manutenção do equilíbrio ácido básico e também a assistência respiratória devido ao risco da depressão da cardiorrespiratória. E também não há soros para abelha, então o tratamento ele é mais sintomático. Então aqui vai algumas orientações para evitar acidentes e evitar também maiores manifestações, maiores riscos, né, para a pessoa depois, para não piorar, né, o caso, maior inoculação da toxina. Quando você for a um local onde tem abelha, sempre use uma calça mais grossa, use uma manga longa e também use um sapato com meio, porque é perigoso ela entrar ali dentro, lá no sapato e picar o seu pé. E também não depositar lixo, não acumular lixo, porque isso atrai as abelhas para a busca de alimento. E em caso de ataque, proteja a cabeça para ela não picar o seu rosto, porque isso pode levar maior gravidade mesmo para você. E também corra, quando você ver um enxame, você tem que correr de 100 a 200 metros. Se você saber nadar, entra dentro de um rio, entra dentro de uma piscina e se esconda lá, mas se não, você corre para áreas que sejam habitadas. Nunca vai para um lugar que não tenha pessoas para que te ajudem, para que você entre dentro de uma casa e você busque não ser picado.
e solicite ajuda. Vai a um hospital, porque pode ocorrer o choque anafilático e precisa de atendimento médico, uso de epinefrina. Obrigada. Olá, pessoal. Meu nome é Tainara. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre acidentes causados por escorpiões. Para a gente começar essa discussão, eu trouxe uma questão, que é: todos os escorpiões possuem venenos? A resposta é sim. Todos os escorpiões possuem venenos e são capazes de injetá-los através de seu ferrão. No entanto, nem todos os escorpiões que têm esse veneno conseguem causar um dano grave aos seres humanos. Então, eles possuem esse veneno, são capazes de injetá-los, no entanto, não desenvolvem manifestações clínicas graves. Né? O número de acidentes por escorpiões eles tem aumentado nos últimos anos. Né? Um dado que a gente tem de 2017 que mostrou 125.156 notificações decorrentes de acidentes causados por escorpiões. Na maioria dos casos tiveram uma evolução benigna. No entanto, as manifestações mais graves ela ocorrem em crianças menores de 10 anos, devido à idade. Essas crianças têm maior suscetibilidade para desenvolver a forma grave. Esses escorpiões eles são encontrados em terrenos baldios, matos, entulhos, lixo, dentro de residências. Eles possuem hábitos noturnos, então dentro da residência sempre está observando aqueles cantos mais escuros, olhando dentro dos sapatos, para evitar o risco de encontrar um escorpião. Dentro da classe de escorpiões que conseguem causar algum dano aos seres humanos, a gente tem o do gênero Títios, onde a gente tem o escorpião amarelo, o escorpião marrom, o escorpião amarelo do Nordeste e o escorpião preto da Amazônia. O escorpião amarelo, como a gente pode ver aqui na imagem, ele tem essa coloração mais amarelo claro. No entanto, ele possui aqui no final da sua cauda, no segmento inferior, uma coloração mais escura. Esse escorpião ele pode chegar até 7 centímetros de comprimento. Ele é encontrado em regiões como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo. Aí aqui a gente já tem o escorpião marrom, a gente já consegue ver essa coloração mais escura. Semelhante como o escorpião amarelo, ele também atinge cerca de 7 centímetros de comprimento e ele pode ser encontrado em regiões como Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, onde a gente pode estar encontrando esse escorpião. O escorpião amarelo do Nordeste, ele tem essa coloração aqui amarelo claro, no entanto ele tem essa faixa, essa linha escura na parte superior do tronco, e uma característica desse escorpião é que ele tem, no final da tua cauda, uma coloração mais escura, próximo ao teu ferrão mesmo. Ele pode chegar também a 7 centímetros de comprimento, e ele é encontrado em regiões como Nordeste, Paraíba e Santa Catarina. Por último, a gente tem o escorpião preto da Amazônia, que é esse daqui. Ele atinge essa coloração quando adulto, e aí ele pode chegar até 9 centímetros de comprimento e é encontrado somente apenas na região norte. Tá? A fisiopatologia, o envenenamento por escorpião ocorre assim, a inoculação dessas toxinas. A toxina ela vai causar uma despolarização das terminações nervosas pós-ganglionares, tanto do sistema parasimpático como simpático e da medula suprarrenal. Essa despolarização ela vai levar a uma liberação, então, de adrenalina, noradrenalina e acetilcolina, que vão ser responsáveis pelas manifestações clínicas, os sinais e sintomas de envenenamento por escorpião. E aí, trazendo sinais e sintomas, a gente pode ser dividido em tanto local como sistêmica. Os sintomas locais são a dor, que é o principal sintoma e é o sintoma de imediato. Essa dor ela pode ser uma dor intensa que vai se irradiar para todo o membro que foi acometido. Pode ser acompanhada de uma parestesia, que é essa sensação de formigamento, eritema e sudorese local. Já na evolução sistêmica, então, se o paciente após a picada, ele pode evoluir para a forma sistêmica dentro de alguns minutos ou horas, então ele vai apresentar uma sudorese profunda, uma agitação psicomotora, tremores, náuseas, vômitos, hipertensão ou hipotensão arterial, arritmia cardíaca, insuficiência cardíaca congestiva, edema pulmonar agudo ou até mesmo choque.
Lembrando que esses sintomas eles são causados devido à liberação, né, de acetilcolina, adrenalina e noradrenalina, que vão levar essas manifestações. O diagnóstico ele vai ser clínico epidemiológico, né? A gente não tem um exame laboratorial de rotina, né, que pode ser utilizado para confirmar a presença do veneno circulante. No entanto, a gente tem alguns exames que vão auxiliar, né, nesse diagnóstico, que é tanto o eletrocardiograma, a radiografia de tórax, o ecocardiograma e os bioquímicos, né, que vão estar mostrando uma hipoglicemia, uma hipotassemia, uma hiponatremia. Então, eles vão estar demonstrando algumas alterações, né, cardiovasculares que podem estar acontecendo devido ao envenenamento. O tratamento, né, ele vai ser específico, ele vai depender de como está o quadro clínico desse paciente, então da gravidade dos seus sintomas, e devido a isso a gente vai dividir, né, a gente vai classificar como é o quadro clínico do paciente, se ele é leve, moderado a grave. Nos casos leves, o paciente vai apresentar apenas uma dor e uma parestesia, então nesses casos a gente vai botar, o cuidado vai estar voltado somente para alívio da dor, então né, a gente pode estar utilizando um anestésico local, como a idocaína, ou um analgésico sistêmico, como a dipirona. Já nos casos moderados a grave, onde no moderado o paciente, além da dor, ele vai estar apresentando outras manifestações clínicas como náusea, vômito, sudorese, taquicardia, taquipneia. Nesses casos, a gente vai estar utilizando de 2 a 3 ampolas de soro antiaracnídeo ou antiescorpiônico, né? E já nos casos graves, onde a gente tem além dos sintomas moderados, a gente vai ter também sintomas como convulsão, bradicardia, insuficiência cardíaca, edema pulmonar. E a gente vai estar utilizando de 4 a 6 ampolas. Né? O soro antiaracnídeo ele é utilizado quando a gente não tem certeza, né? A gente tem todas as manifestações clínicas, porém a gente não tem certeza que o acidente foi causado por um escorpião. Então, nesses casos, a gente utiliza o soro antiaracnídeo. No entanto, quando a gente tem certeza, a gente tem que dar preferência ao soro antiescorpião. E aí aqui eu trouxe alguns cuidados que a gente pode estar fazendo de imediato. E no momento da picada, a gente pode estar lavando esse local, né, com água para tirar qualquer resíduo que possa ter ficado. A gente vai estar... E aí os demais cuidados, eles são voltados mesmo para o alívio da dor. Então a gente pode estar utilizando compressas mornas para esse alívio da dor, né? A gente utiliza essas compressas mornas no local. E aí, depois disso, a gente tem que estar encaminhando esse paciente para a unidade de pronto atendimento, né, para um hospital. Por isso que lá, somente neste local que vai ser definido a linha de tratamento, né, se vai ser somente com analgésicos, ou se a gente vai estar utilizando os soros. E aí, aqui eu trouxe algumas coisas que a gente tem que evitar, né, que é a incisão ou sucção, região, uso de torniquete, fechar o local com curativo. Né, se fechar o local com curativo tem que ser evitado porque o curativo ele vai aumentar o risco de uma infecção, então não deve estar se realizando. Então está sempre utilizando mesmo a lavagem, utilizar essas compressas quentes para alívio da dor. Tá? E aí procurar uma unidade de saúde, que aí vai ser definida a melhor linha de tratamento para esse paciente. Aqui eu trouxe um pouquinho sobre as lacraias, né, que também são os animais peçonhentos. A gente vai estar abordando uma leve abordada sobre elas. Elas podem ser encontradas, né, ela tem uma distribuição ampla, então ela pode ser encontrada em várias regiões. Elas podem chegar de 5 a 20, até 25 centímetros de comprimento, dependendo da região. Né? Elas são responsáveis por construir galerias subterrâneas, transitar pelos sistemas de esgoto. Em áreas urbanas, elas são encontradas nos jardins, nos lixeiros. Né? E aí, esses animais, eles possuem uma região chamada fossículos, que é essa região aqui, onde ela é capaz de inocular o veneno. Então, através dessa região aqui, elas conseguem injetar o veneno seres humanos. E aí a gente tem diversas espécies de lacraia, no entanto elas podem ser divididas em 5 classes, né, como a gente tem apresentado aqui. E os maiores incidentes causados por lacraia no Brasil são decorrentes da classe escolopendromorfa, né, que é essa classe aqui, que é responsável por maior número de casos de acidentes. Tá, os sintomas e as manifestações clínicas elas vão ser mais locais, é raro evoluir por alguma forma sistêmica, né? Os sintomas são realmente locais, então o paciente vai estar apresentando uma dor, um eritema, um edema local, né? Que são sintomas que vai ser característico, né, nesse tipo de acidente. Aqui a gente tem um exemplo, né?
E aí o tratamento, como não existe nenhum antídoto, o tratamento vai ser voltado realmente para alívio da dor. Então a gente vai estar utilizando de compressas quentes, a gente vai estar lavando o local da picada, né? E a gente pode estar também utilizando de analgésicos, anestésicos sem adrenalina, realmente tudo voltado para o alívio da dor. Tá? Agora, por fim, vou estar abordando um pouquinho sobre acidentes com peixes peçonhentos. Né? Qualquer acidente causado por peixes, tanto marinhos quanto fluviais, são denominados de ictitismo. Então, a gente pode ter um ictismo ativo ou passivo. O passivo é quando o paciente tem a ingestão, né, de peixes que vão estar liberando alguma toxina, e já no ativo a gente ocorre devido a ferroadas ou mordeduras. Um exemplo é a raia, né, que tem o ferrão, então o acidente causado por raia, ele é considerado um acidente do tipo ativo. Os acidentes, eles podem ser divididos, né, em acototóxicos ou sarcotóxicos. Né? O tipo de acidente causado por esses peixes, eles podem ser divididos, uma vez que os acidentes acontotóxicos são aqueles causados por espinhos, ferrões, né? E aí nesses ferrões, eles vão estar envolvidos por alguma bainha de tegmento, sobre o qual estão umas glândulas de veneno, né? E aí através disso eles vão estar conseguindo injetar o seu veneno, seres humanos. Esse veneno, na maioria das vezes, eles é termolado, né? Então eles conseguem ser neutralizados pelo calor. E aqui eu trouxe alguns, né, desses animais, esses peixes que possuem, que são venenosos na classe dos acontotóxicos, né, que é a raia marinha, os arraias fluviais, os bagres, o mandi, o escorpião, né, o peixe escorpião. E aqui os acontotóxicos, né, os acontotóxicos são acidentes que ocorrem devido à ingestão de peixes, né, ou fruto do mar. Após essa ingestão vai ser liberada uma toxina, né? Essas toxinas podem estar tanto na pele, músculo ou vísceras desses peixes. Um exemplo de peixes que liberam essa toxina é os baiacu, né? Eles liberam uma toxina que ela vai agir como um potente bloqueador neuromuscular, né? Causando uma paralisia consciente no paciente ou até um óbito por falência respiratória. Tá? Então a gente tem que estar tomando todos os cuidados. Aqui as manifestações também elas são diferentes, né? As manifestações clínicas em acidentes acontotóxicos, lembrando que são aqueles causados por peixes que têm ferrões, espinhos, né? A gente vai ter um ferimento puntiforme ou lacerante, acompanhado de uma dor imediata e intensa, né? Pode estar acompanhado também de eritema, edema, fraqueza, sudorese, náusea, vômito, vertigens, né? Nos casos mais graves, pode estar acompanhada de uma linfagite, uma reação glandular e necrose dos tecidos no local do ferimento. Né? A gente tem que estar sempre atento com a infecção bacteriana secundária, tá? Nesses casos de ferimentos por ferrões ou espinhos. Já nas manifestações clínicas sarcotóxicas, a gente pode dividir elas em neurológicas e gastrointestinais. Nas neurológicas, a gente vai ter uma sensação de formigamento, então na face, lábios, dedos, uma fraqueza muscular, mialgia, vertigem, insônia, né, distúrbios visuais, convulsões, apneias. Já nos gastrointestinais, a gente vai ter uma náusea, vômito, uma dor abdominal, uma diarreia. A recuperação nesses casos, né, nesses tipos de acidentes, elas podem demorar de semanas ou até meses. Tá? E aí aqui eu trouxe novamente a imagem do peixe baiacu, né, que é responsável pela liberação de uma toxina. Aqui eu trouxe alguns cuidados imediatos, né, alguns cuidados voltados para acidentes como a raia, no entanto, pode ser para qualquer acidente acontotóxico. A gente vai estar, no primeiro momento, fazendo a higienização desse local, né, fazendo a limpeza a fim de retirar qualquer resíduo de veneno ou qualquer outro resíduo, né, que possa vir causar uma infecção secundária. Então, em seguida disso, a gente pode estar fazendo a imobilização do membro afetado, né, mas os cuidados nesse primeiro momento são realmente voltados para o alívio da dor. Então, a gente vai estar realizando o controle da dor com analgésicos, a gente pode estar utilizando também a vacinação antitetânica, né, se necessário, e o aquecimento do local da lesão com uma temperatura aproximada a 45 graus. Lembrando que esse veneno ele é termolado, né, então esse aquecimento, esse calor, ele vai ajudar o alívio da dor e vai ajudar a neutralizar o veneno. Tá? Então, assim, aliviar os sintomas. Que eu trouxe
um exemplo de como que é esse ferrão dessa área, tá? E aí no mais é nisso. Aqui estão algumas referências, né? Espero que tenham gostado. Muito obrigada.